Bom, pessoal, passaram 2 minutinhos de tolerância. Boa tarde mais uma vez a todos e todas. Muito bem-vindos e bem-vindas. Essa palestra é do segundo dia da Semana da Saúde. Ontem a gente também abordou um tema muito importante e recorrente que veio na pesquisa dos colaboradores que a gente fez, que foi a ansiedade. Então, fizemos 2 sessões específicas de ansiedade. E a ideia aqui hoje com a Daniele é que a gente fale sobre saúde mental de uma forma mais abrangente, que envolve aí um monte de assunto. A Dani, ela é enfermeira de família da Mil, está aqui com a gente para compartilhar algumas dicas, a experiência dela também. A gente alinhou que as perguntas vão ser feitas no final, tá, pessoal? Então, quem possivelmente tiver pergunta e quiser ir mandando no chat para guardar, pode ser. Ou se preferir fazer ao vivo no microfone, anota, para não esquecer a pergunta. E quando a Dani abrir para esse momento, vocês fazem, tá bom? Estou gravando também, pessoal, como a gente tem feito, para poder compartilhar com pessoas que possivelmente não conseguiram entrar, tá? Então, se alguém, por acaso, tiver alguma coisa contra, também coloca aqui no chat, que a gente para de gravar ou não compartilha depois. Maravilha? Dani, passo a palavra para você, então. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada por estar com a gente, tá? A palavra é sua. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou enfermeira, enfermeira de família. Fiz a minha residência na Fiocruz, me especializei em saúde da família. E aí, como especialista da saúde da família, o meu trabalho é focado principalmente na prevenção. Então, quando eu venho falar aqui para vocês de saúde mental, é óbvio que a gente vive num lugar, que a todo momento, essa nova modernidade, essa vida moderna, então a todo momento a gente está ali sendo influenciado, e alguma coisa influenciando ali a nossa saúde mental. Então, eu vou falar um pouco dessas doenças, principalmente as doenças que têm sido mais diagnosticadas, mas eu vou falar, meu foco principal é o que a gente pode fazer para diminuir essas doenças, para diminuir esses diagnósticos, para que essa vida moderna, esse tanto de coisas que a gente assume, o que a gente pode fazer para que elas não influenciem diretamente a nossa saúde mental, tá? E aí a primeira coisa que eu vou falar é o sono. O sono é um estado fisiológico complexo que não pode ser evitado. Trata-se de um processo vital para o nosso organismo. É um estado de consciência diferenciado. Então, a gente precisa dormir, Dormir é importante. É no sono que que o nosso cérebro consegue se organizar, organizar toda a bagunça que a gente faz durante o dia, com o que a gente vê, com o que a gente aprende, com todos os estímulos que a gente tem durante o dia. É no sono, enquanto dormimos, que isso tudo vai ser organizado. Então, se a gente não dorme de forma satisfatória, não há uma organização dessa bagunça que a gente faz. Então, se a gente deixa de dormir 1 dia, 2 dias, 3 dias, então toda essa bagunça que a gente faz durante o dia, de estímulos, o nosso cérebro ainda não tem tempo, satisfatório para poder organizar. E isso vai aparecer como? Com agitação, com perda na memória, com o fator estressor, então você vai se sentir mais estressado, mais irritado, Além disso, durante o sono que há um equilíbrio de hormônios, Então, os nossos hormônios, eles se equilibram durante o sono. Então, se a gente não dorme direito, não há esse equilíbrio de hormônios. E aí, o que acontece? Além da saúde mental, a gente também tem os fatores de saúde física ali influenciados por essa falta de sono. É durante o sono que é a renovação de células, Então, toda noite, enquanto dormimos, células novas são produzidas e células velhas são eliminadas do nosso corpo, E o nosso corpo é composto de células. Essas renovações, elas precisam existir de forma satisfatória para que o nosso organismo, ele funcione bem. Então, se a longo prazo a gente não tem um sono satisfatório, essa renovação ela não acontece. Então, não acontecendo uma renovação celular satisfatória, a longo prazo, doenças também podem surgir. E aí, por que o sono é tão importante? Além de tudo isso que eu falei, Ele traz o alívio do estresse, por conta do equilíbrio hormonal,
né? Ele traz o relaxamento das tensões musculares, também influenciado pelo equilíbrio hormonal, produção de vários hormônios, e aí para as crianças, tanto que é importante, porque é durante o sono que há a produção do hormônio do crescimento, né? Melhora e mantém o metabolismo no ritmo, estimula a memória e a concentração, renova células velhas do nosso corpo, evita doenças como diabetes, síndrome do pânico, esquizofrenia, bipolaridade, depressão, fortalece a autoimunização, principalmente porque há renovação celular, né? E colabora para o emagrecimento, porque toda essa organização de hormônios, toda essa organização cerebral, toda essa renovação de células, ela faz com que você tenha um gasto calórico, né? Então, você precisa, então, é por isso ele colabora ali para o emagrecimento. E aí, o que acontece quando você não dorme? Então, tem aquela sensação de cansaço, né? Quando você não dorme a longo prazo, você tem ali a irrealidade e alucinações, então você não sabe se aquilo que você viu foi um sonho ou se realmente aconteceu. Dores de cabeça, tontura e náuseas, perda de concentração. E aí, quando esse tempo, né, essa falta, esse sono inadequado, né, essa noite de sono inadequada, ela se perdura, então ela acontece por muito tempo, então os sintomas podem vir como visão turva, dor muscular, enfraquecimento do sistema imunológico, tremores, ansiedade ou depressão, enxaqueca, aumento da pressão arterial, irritação e problemas de memória. Aí vocês devem estar se perguntando, mas o que é uma boa quantidade de sono? Existe o que é recomendado, né, pela National Sleep Foundation, né, porque existe uma classificação mínima, mas o sono, a quantidade de sono, ela é particular, ela é individual. E aí eu vou falar uma palavra aqui que eu vou repetir muitas vezes, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que falar de de autoconhecimento, né? A gente vai precisar entender o que é, no caso de duração de sono, quantas horas de sono é ideal para você, né? Por quê? Porque eu, por exemplo, eu tenho amigos que têm a mesma idade que eu, né? E precisam de muito menos horas de sono do que eu para no dia seguinte se sentir bem, né? Então, eu preciso de 8 horas no mínimo para me sentir bem. Tem gente na mesma idade que eu que com 6 horas no dia seguinte já está super bem, né? Então, isso é, na verdade, existe essa classificação, mas o que é mais importante é a sua autoanálise, é você entender para você quantas horas de sono são satisfatórias para no dia seguinte você estar bem, né? Aí eu tenho aqui, seguindo a National, eu tenho aqui fazer um quadro comparativo, né? Um bebezinho de 0 a 3 meses, ele precisa de entre 14 e 17 horas, né? Por quê? Porque toda aquela renovação de células, né? Organização de hormônios, os estímulos que ele tem durante o dia, então, para isso se organizar, leva mais tempo, né, no bebê do que no idoso, por exemplo, num jovem adulto de entre 26 e 64 anos, que ele precisa em torno de 7 a 9 horas de sono, de uma quantidade boa de sono para no dia seguinte estar bem. Né? Isso é uma regra? Não. Então, cada um precisa fazer a sua autoanálise. Cada um precisa parar, refletir, pensar se a quantidade de sono que vocês estão tendo, que cada um está tendo, é o suficiente para no dia seguinte vocês estarem bem, estarem despertos, estarem proativos, não estarem cansados, estarem, né, bem, né, bem, sem aquela coisa de, eu costumo falar de aquela coisa de estar carregando piano nas costas, né? Então, isso é um marco, porque hoje em dia, cada vez mais as pessoas tendem a dormir menos, né? Dormem mais tarde, ficam mexendo no celular por longo tempo, ficam assistindo TV até mais tarde, e no dia seguinte precisam acordar cedo, né? Então, é importante fazer essa reflexão para entender se o seu sono está sendo de qualidade. Elementos necessários para uma boa noite de sono, né? O sono, ele precisa ter duração, então o sono ele deve durar o suficiente para ficarmos descansados e alertas durante o dia. E aí, entre 7 a 9 horas, não é uma regra, né? Mas é importante essa reflexão. Continuidade.
dormir sem interrupções para que o sono seja efetivo. Então, aquela pessoa que levanta toda hora para fazer xixi ou que levanta toda hora, o sono não está tendo continuidade. Então, não é um sono reparador, não é um sono de qualidade. Então, precisa identificar o que está acontecendo ali, que está interrompendo essa continuidade do sono, e aí providenciar coisas, né, para poder trazer mais continuidade, para trazer um sono ininterrupto, tá? O sono ele precisa ter profundidade. Então, o sono deve ser suficientemente profundo para que seja restaurativo. Então, aquela pessoa que acorda por qualquer coisa, né, caiu uma peninha e está acordando, né, e aí tem esse sono também que não é profundo, que não é reparador, onde não há essa renovação de célula, o sono ele precisa ser profundo para que isso aconteça, né? Se não tem um sono profundo, também precisa identificar que não tem e aí entender o que é preciso ser feito para poder trazer profundidade para esse sono, para essa qualidade de sono, né? Então, mais uma vez, a autorreflexão, parar, fazer uma análise de como está a sua noite de sono. Se ela tem o tempo necessário para no dia seguinte você estar bem, e se ela tem essas duas outras características, a continuidade e a profundidade. E aí, 10 dicas para uma boa noite de sono, né? Mas como fazer com que a nossa noite de sono seja boa? Eu costumo trazer um pouco do que essas dicas, né? Todo mundo já ouviu um dia. Porque é a primeira coisa que o pediatra faz quando você tem lá, quando vem um bebê. Né? O bebê ele não consegue identificar o que é dia e o que é noite, e aí é necessário que você faça uma rotina de sono para esse bebê. Né? E isso a gente infelizmente perde. Essa rotina de sono ela é importante não só para o bebê, né? Ela é importante para todos. E a gente perde ao longo da vida. E quando a gente perde essa rotina de sono, a gente perde a qualidade desse sono. Então, 10 dicas. Não coma muito e evite cafeína. Né? Quando você vai num rodízio à noite, seja de carne, de massa, você demora muito depois para dormir, né? Tem aquela sensação de pesado e não consegue pegar no sono. Por quê? Porque quando você come demais, o cérebro ele está ocupado, preocupado em fazer o processo de digestão. Então, ele não vai entrar naquela fase de relaxamento para que você durma. Por isso, é importante não comer em excesso no momento em que vai dormir, né? Próximo ali da hora do sono. Evite cafeína, né? A cafeína, ela é um estimulante, né? Então, é importante você não tomar a quantidade de café, né? Exagerado próximo da hora do sono. Mas isso aqui também é um pouco relativo, tá? E aí, mais uma vez, a autorreflexão e a autoanálise. Por quê? Tem pessoas que não sentem esse efeito da cafeína. A cafeína não interfere. Eu, por exemplo, eu adoro café. E eu tomo café sem açúcar, tá? Que é o ideal. Eu tomo café só até as 3 horas da tarde. Porque eu sei que depois das 3 horas da tarde, esse café vai interferir no meu sono. Eu não vou conseguir dormir no horário que eu estipulei, que é o horário ideal, tendo em vista o horário que eu preciso acordar no dia seguinte, né? Então, mais uma vez aqui, a autoanálise, né? Entender se o café faz algum efeito no seu sono, na qualidade do seu sono, na hora em que você vai dormir, e se faz, bom, até que horas eu posso dormir, posso tomar o café para não interferir nesse meu sono, tá? Nicotina e álcool, pelo menos 4 horas antes de ir para a cama. Na verdade, eu costumo dizer que nicotina não é bom para quando a gente fala de saúde, independente se é saúde mental ou é saúde física, né? Mas, enfim, ele interfere no sono, tá? E o álcool também. As pessoas falam, eu bebo e caio e durmo, desmaio, né? Então, mas não é um sono reparador, não é um sono de qualidade, tá? Então, no dia seguinte, a pessoa não acorda bem. Então, por isso, o álcool, ele interfere sim na qualidade do sono, tá? Mantenha um ritmo de sono. Então, vá para a cama na mesma hora todas as noites e tente manter essa rotina nos fins de semana. Então, assim, uma vez que você identificou que precisa de X horas de sono, eu preciso de 6 horas de sono, né? E eu tenho que acordar às 6 horas da manhã no dia seguinte. Bom, então eu tenho que dormir, tá? Meia-noite, acho que é isso, né? Meia-noite.
Isso para a pessoa que precisa de 6 horas. Então, se ela está acostumada a ir dormir todo dia às 2 horas da manhã, ela vai precisar exercitar o seu cérebro, né? E aí é um exercício mesmo, precisa ser feito todos os dias, de ir para a cama, de fazer essa rotina de sono, toda meia-noite, deitar para poder dormir. Isso não vai ser fácil no primeiro dia, no segundo dia, porque o seu cérebro já está habituado, né, a dormir mais tarde. Então, até ele entender que, bom, o horário que ele precisa se desligar é meia-noite, isso leva um tempo. Então, é preciso perseverança e continuidade, tá? E tente manter também essa rotina nos fins de semana. Se não dormir em 30 minutos, bom, tá nessa rotina aí de fazer com que o cérebro entenda que você precisa dormir mais cedo, não tá conseguindo, não é para ligar a televisão, não é para ligar celular, né? Então, levanta, bebe um chá, lê alguma coisa, escuta uma música assim bem relaxante, bem suave, nada de acender muito a casa, tá? E aí, para tentar dormir novamente, tá? Evite fazer anotações, ler ou assistir a TV na cama. Então, isso é uma coisa que a gente, da vida moderna, tende muito a fazer, né? O que a gente não conseguiu fazer durante o dia, a gente leva para o momento do sono, leva para a cama, para tentar organizar como vai ser o nosso dia seguinte, né? Para além disso, a gente fica vendo televisão, vendo filme, vendo série até mais tarde. Senão, a gente está no celular e aí sendo bombardeado por notícias, né? Ou notícias, aquelas que mexem com o nosso emocional, notícias trágicas, notícias de políticas que às vezes nos estimulam demais, ou aquelas notícias, aquelas vidas super perfeitas, e aí a gente entra num grau de comparação que também mexem no nosso emocional, né? E isso tudo faz com que o nosso sono, né, a nossa noite de sono não seja de qualidade, a gente não se desliga tão facilmente, o nosso cérebro está ali super estimulado, né? Então a gente vai dormir cada vez mais tarde. Então, isso tem se refletido, né? Isso se reflete na qualidade do sono. Então, o que é o ideal? O trabalho, ele não pode ser para dentro do quarto, né? Então, se você precisa organizar o seu dia, organize seu dia em horas antes do seu sono, que não seja no ambiente do quarto, né? E televisão, telas também, estipule um horário para que não seja levado para a cama, tá? Tome um banho morno, tente relaxar e evite pensamentos desagradáveis. Então, isso é um exercício, né? Não vai ser fácil no primeiro dia, porque a gente não está acostumado a fazer isso. Mas é importante entender que são essas medidas que vão facilitar, né? E vão trazer qualidade para o seu sono. E que o sono, ele é importante para garantir uma saúde mental. Exercite-se mais cedo, sempre antes e nunca depois do jantar, ou pelo menos 3 horas antes de dormir, né? Mais uma vez, assim como a cafeína, quando a gente se exercita, né, são liberados hormônios estimulantes, né? E esses hormônios, eles tendem a estimular mais o corpo, deixar o corpo mais acelerado. Então, por isso que a atividade física ela não pode ser tão próximo do horário de dormir, tá? Escureça tudo. Geralmente as pessoas dormem melhor em ambientes escuros. É difícil dormir sentindo fome, então coma algo leve antes de deitar-se. Caso você tenha insônia ou dificuldade para dormir, evite dormir durante o dia. Isso é mais para os idosos que não trabalham muito, né? Muitos chegam lá no consultório falando, reclamando, se queixando do que não estão dormindo à noite direito e tal. E aí, quando eu vou perguntar, eles dormem praticamente o dia inteiro. Então, na verdade, eles estão trocando o dia pela noite. Então, se teve uma noite ruim, né? O dia que se segue, ele deve ser normal, né? Óbvio que um pouco mais cansativo, mas deve ser normal até que o seu sono noturno ele entre ali nos eixos, né? Aprenda a dominar o estresse. Então, faça um planejamento para diminuir o ritmo do dia a dia, especialmente da segunda parte do dia, né? A gente sabe que as atribulações do trabalho, né? Principalmente para quem trabalha fora, então, para vocês que trabalham fora, para a gente, então, a gente sabe que tem o estresse do dia a dia no trabalho, seja sobrecarga, seja a pressão do tempo, né? A demanda que a gente precisa, que a gente assume, que a gente precisa dar conta, né? Mas o interessante é organizar o seu dia. Óbvio que em alguns momentos isso não vai ser possível, mas quando possível, é importante jogar as questões mais estressoras para o dia, para no final do dia você já conseguir ir diminuindo o seu ritmo. Para que ficou faltando, né? E aquele todo ficou faltando, a gente levar para casa, né? Como uma forma de nos estressar, e principalmente na hora noturna. Então,
organizar o seu dia de trabalho é super importante. E aí eu vou falar do estresse, que é o que a gente mais vive, né? São diversas situações que nos promovem o estresse. Infelizmente, eu não tenho medida que é mágica para falar, olha, você nunca mais vai ter um estresse na vida, né? Porque são muitos, seja a falta do dinheiro, seja a pandemia, né? Seja vocês de Petrópolis que agora passaram pelo desastre, muitas perdas, sejam perdas materiais, sejam perdas de pessoas, né? Seja o estado caótico da cidade, né? Agora greve de ônibus, né? Enfim, seja a questão política, a questão financeira, né? A questão do trabalho, a sobrecarga de trabalho, a pressão que você precisa, às vezes, entregar um trabalho em pouco tempo, seja a relação interpessoal que não é legal, né? Então, existem muitos, seja a violência, então existem muitos fatores estressores, né? No nosso cotidiano. E muitos deles a gente não consegue terminar, né? Então, assim, a pandemia a gente ainda não conseguiu, né? É óbvio, cada um fazendo sua parte, isso um dia vai acabar, mas a gente ainda não conseguiu, né? A questão dos desastres naturais, né? Que foi que vocês passaram agora, tem uma questão política ali que poderia ser vista, mas no geral a gente não pode prever, né? Mas o que a gente pode fazer é o equilíbrio, trazer o equilíbrio da nossa balança. Né? O que é o equilíbrio da nossa balança? Se eu vivo numa vida de muito estresse, eu preciso fazer algo para aliviar esse estresse. O que muitos de nós não fazemos a gente não procura o equilíbrio da nossa balança. Então, a gente só vivencia esses fatores estressores. Né? Então, o estresse é uma resposta fisiológica e comportamental normal. Só um momento aqui. Normal e algo que aconteceu ou está para acontecer que nos faz sentir ameaçados ou que de alguma forma perturba o nosso equilíbrio. Então, o estresse do dia a dia, aquele que é uma pressão do trabalho, ou eu tenho que apresentar um trabalho, ou eu passei por uma questão agora de violência e me estressei, mas que não interfere, que não está interferindo, né, no seu cotidiano, foi algo pontual e que você conseguiu dar conta e que não interfere no seu cotidiano, ele é normal, né? O nosso corpo, ele traz alguns sintomas, né? Então, o estresse, ele se manifesta através da coração e respiração acelerada, suores e principalmente nas mãos, tremores e tonturas, boca seca, voz presa e sensação de nó na garganta, roer unhas, vontade frequente de urinar e dor de barriga, alterações no sono, como dormir pouco ou muito, e ainda assim mantém-se cansado, dores musculares, alterações na pele, principalmente espinhas, pressão alta, alterações do apetite, com aumento ou perda de vontade para comer, voz presa e sensação de nó na garganta e dificuldade de concentração e esquecimento frequente. Se esses sintomas, eles são pontuais, eu estou passando por tal situação, e aí, por isso eu tô assim, mas eu já tô fazendo um movimento para tentar me ajudar para sair dessa, beleza. Quando esses sintomas persistem, vocês não conseguem identificar a causa, né? E eles estão persistentes, eles estão dificultando essa rotina, é hora de parar, fazer a autorreflexão, tentar entender o que você precisa modificar na sua rotina, né? Ou então até buscar ajuda, tá? Buscar ajuda é fundamental. Mas, para isso, é importante essa autorreflexão. Então, livre-se do estresse, né? Aquele equilíbrio ali da nossa balança. Praticar atividade física regularmente é super importante, tá? Seja quando a gente fala de saúde física, mas de saúde mental. Quando a gente pratica atividade física, existem liberações de hormônios que nos dão prazer, além de trazer o equilíbrio do nosso cérebro. Lembra que eu falei daquele equilíbrio que acontece enquanto a gente dorme? Ele acontece enquanto a gente faz atividade física também, né? Então, é importante fazer atividade física para a liberação desses hormônios, para a liberação das químicas que trazem a sensação do prazer. Para além disso, enquanto você está fazendo atividade física, né? E aí uma atividade física que você goste, né? Uma atividade física que você se enquadre, né? Quando você faz essa atividade física,
física, é o momento em que há um esvaziamento. Então, você esquece das obrigações do trabalho, você esquece das obrigações de casa, você esquece por um tempo daquela rotina caótica em que você vive, né? Então, é importante esse momento de pausar. Mantenha uma alimentação saudável, né? É importante quando você está ali com o corpo, né? Comendo uma comida extremamente gordurosa, né? Extremamente calórica, uma alimentação inadequada, né? Além de estar influenciando diretamente na sua saúde física, há uma influência na saúde mental, porque o cérebro ele fica ocupado ali nesse processo de digestão, né? Uma digestão de alimentos gordurosos, ela leva muito mais tempo. Então, o seu cérebro está preocupado ali, está focado nesse processo de digestão. E aí, todo o equilíbrio, toda a organização, todo o equilíbrio hormonal que é feito pelo cérebro, né? Ele vai ficando de lado. Então, é importante essa alimentação saudável também quando a gente fala de saúde mental. Invista em atividades prazerosas e saudáveis. E aí eu vou questionar vocês, e cada um vai se questionar, né? Quando foi a última vez que vocês fizeram uma atividade que dê prazer para vocês? Né? Que não envolvia o prazer de outra pessoa, mas envolvia o prazer de vocês. Quando foi a última vez que vocês fizeram algo novo para vocês, que vocês aprenderam algo novo? Quando foi que vocês fizeram, vocês em algum momento deixaram de fazer aquilo que vocês gostavam? Né? O que foi? Né? E aí, por quê? Então, esse questionamento ele é importante, cada um fazer para identificar se vocês estão tendo tempo para vocês mesmos, né? E isso é importante, porque quando a gente vive numa vida, né, nessa vida moderna, que é uma vida automática, né, de acordar, tomar café, ou arrumar filho, e aí ir para o trabalho, produzir, voltar, e aí fazer a janta e já pensar no dia seguinte, né? Então, esse automático está interferindo na saúde mental. E cada vez mais os diagnósticos de ansiedade, de depressão, eles têm sido presentes por conta disso. Então, é importante o resgate de um tempo para cada um tempo para você, para que você tenha a sensação do prazer, para que você tenha o esvaziamento do cérebro, né? Para que você tenha a organização do cérebro e a liberação hormonal que vai ali regular a sua saúde mental. Aprenda a lidar com as mudanças do dia a dia e aí trabalhar as frustrações, né? Nem sempre a gente não tem superpoderes, a gente não vai dar conta de tudo e nem sempre as coisas vão sair como a gente planejou. E aí, no início tinha até alguém falando, né? Bom, se não sair do jeito que a gente planejou, tudo bem, né? Alguma coisa ali deu certo. E aí vamos pensar nesse lado e vamos entender o que a gente precisa fazer, né? Para que saia da outra forma, que saia de uma forma melhor, né? Então, mas a frustração, né? Ela faz parte do nosso caminho e tá tudo bem, né? Nem sempre as coisas vão dar certo, né? Mas que legal que algumas outras deram certo. Então, reconhecer as coisas boas, normalmente a gente só consegue botar aquela lupa nas coisas ruins que acontecem, né, com a gente. Mas entender, reconhecer as coisas boas que a gente fez até agora, né, isso é super bem. Nos parabenizarmos é muito bom. A gente às vezes parabeniza o outro, mas a gente não se parabeniza, né? Então, isso é importante também. Então, mais uma vez, né, evitar o fumo e o excesso de bebidas alcoólicas, reduzir a ingestão de cafeína, passe mais tempo com famílias e amigos, né? Com a pandemia, com o isolamento, a gente viu o quanto isso é importante, né? O ser humano, ele não nasceu para ficar sozinho, ele nasceu para o convívio, né? Seja com a família, se você se dá bem com essa família, seja com seus amigos, né? Mas essa troca é importante. E aí, eu tô falando de uma troca entre as pessoas, não as pessoas estarem no mesmo ambiente e mexendo no celular. Né? É a troca de olhar, é a troca de carinho, é a troca de conversa, é a troca de risada, né? Um papo leve. Então, esse resgate também é importante, né? Ouça suas músicas preferidas, divirta-se, dê boas gargalhadas, né? Escreva um diário, e aí o escreva o diário, ele entra aqui como uma autorreflexão, né? Para você entender, e aí não necessariamente você precisa escrever, mas é importante parar um pouco e refletir a sua vida. O que você fez de legal ao longo da sua vida? Né? O que você desejou, né? E o que você quer mais para frente? Qual o tempo que você estipula para você? Qual o dia da semana? Em qual horário? Né? Então, isso é importante. Essa reflexão do que você já fez de bacana, aonde você quer chegar, onde você está, o que você tem feito por você mesmo. Então, essa pausa é importante.
Faça exercícios de meditação, respiração profunda, né? A respiração profunda, ela é importante, principalmente nesses momentos de estresse agudo, né? Então, uma discussão, então parar, pausar, inspirar, segurar ali 3 segundos, expirar, fazer esse exercício 7 vezes ao longo do dia. Vocês vão ver que traz um esvaziamento, traz uma tranquilidade. Então, aquela resposta que seria imediata e que aí não soaria muito bem, não seria tão legal. Quando você pausa, faz essa respiração e aí responde em outro momento, essa resposta vai ser diferente, né? Então, se você ali naquele momento não consegue sair daquele caos que você está ali no seu trabalho, ou seja, na sua relação interpessoal, ou seja, na sua família, faça essa respiração, 7 vezes essa respiração, respira, expira, segura 3 segundinhos na inspiração e solta, e aí você vai entender que vai trazer esse esvaziamento, né? E aí vai te trazer uma regulação, e aí essa resposta, o seu entendimento vai ser melhor para aquela situação. Meditação, né? A meditação, mais uma vez, é uma autoanálise, é uma autoreflexão. Eu, em um momento, eu fui fazer, entrei numa aula de yoga para fazer meditação, enfim, e foi, para mim, caótico, assim, não foi um espaço que me tranquilizou, eu saí de lá mais agitada do que quando eu entrei, então eu entendi que o yoga, a meditação não é para mim. Então, eu procuro outras formas de me acalmar, de me tranquilizar, de trazer esvaziamento para minha mente, tá? Então, entra a meditação ali como um exercício para esse esvaziamento da mente, para pausar, mas cada um precisa perceber o que é bom para si, tá? E aprenda a dizer não. A gente precisa entender que a gente tem limites, né? Como não temos superpoderes, não dá para absorvermos tudo e darmos conta de tudo, né? Então, dizer não, estabelecer limite até onde eu posso ir, até onde eu posso fazer, ou daqui para eu não consigo fazer sozinho, eu preciso pedir ajuda, eu preciso de ajuda, né? Então, isso é super importante. Qual é o seu limite? Isso é muito importante, porque cada vez mais as pessoas têm extrapolado o seu limite. E aí, a consequência disso são os aumentos de doenças da saúde mental, tá? Doenças mentais. Então, é importante você identificar que até onde você pode ir sozinha, até onde você precisa de ajuda, né? E até onde não dá para você. Então, isso, mais uma vez, a autorreflexão. E aí, quando a gente não consegue dar conta do estresse, né? Quando a gente não traz o equilíbrio da nossa balança, né? Quando a gente não tem uma boa noite de sono, começam a surgir as doenças mentais. E aí, a maior e mais presente delas é a ansiedade. Né? A ansiedade é um conjunto de sintomas causados por uma liberação de substâncias, principalmente a noradrenalina e a adrenalina, que tem um efeito estimulante que prepara o organismo para enfrentar um perigo ou fugir dele. É a expectativa de uma ameaça futura, caracterizada pelo sentimento de desconforto, em conjunto com a preocupação excessiva e o medo. Então, mais uma vez, os sintomas da ansiedade, eles são naturais do ser humano, né? Então, eu estou ansiosa porque eu preciso apresentar um trabalho, eu estou ansiosa porque eu preciso terminar isso aqui, eu estou ansiosa porque eu vou fazer uma viagem, eu estou ansiosa porque vou encontrar alguém. Então, ansiedade, esses sintomas da ansiedade, eles são naturais. O problema é quando esses sintomas se persistem, muitas das vezes não se sabe a causa, né? E esses sintomas, eles interferem no cotidiano, na vida dessa pessoa. E aí sim, quando ele tem essa interferência, quando ele está exacerbado, aí a gente precisa cuidar. Ou, mais uma vez, trazendo equilíbrio da nossa balança, ou buscando ajuda de um profissional de saúde. E aí, quais são os sintomas? Tremores ou sensação de fraqueza, tensão ou dor muscular, inquietação, fadiga facial, falta de ar ou sensação de fôlego curto, palpitação, fadiga fácil, desculpa. Fadiga fácil é aquele cansaço, não fez nada, mas está sentindo aquele cansaço, né? Palpitações, sudorese, que é suor excessivo, e mãos frias e úmidas, boca seca, vertigens e tonturas, náuseas e diarreias, rubor, que é aquela sensação de o rosto está quente, né? Ou calafrios, polaciúria, que vai muitas vezes ao banheiro, sensação de bolo na garganta, impaciência, resposta exagerada à surpresa, pouca concentração ou memória prejudicada,
dificuldade em conciliar e manter o sono e irritabilidade. Então, esses sintomas, né? Uma pessoa com ansiedade, ela pode apresentar 2 desses, 3 desses, ou ela pode apresentar todos esses ao mesmo tempo, tá? Mas o que vai dizer o que ela está com ansiedade, né, que não é uma coisa pontual, são além dos sintomas, o tempo, né? Eu estou sentindo eu estou tendo esses sintomas há muito tempo, não sei explicar de onde vem, e isso está interferindo no meu cotidiano. Bom, então isso já não é uma questão natural, é uma questão patológica, e aí precisa ser cuidado, tá? E aí, dentro da ansiedade, a gente tem alguns transtornos. Então, a gente tem um transtorno de ansiedade generalizada, então são diversos sintomas, né, de diversas causas, e assim, ele não consegue identificar o porquê, como que isso começou a surgir. O transtorno do pânico, né, então ele vem pânico de alguma coisa, então esses sintomas, né, eles aparecem mediante alguma situação ou algum ambiente. Fobias social e simples, né, medo, ou seja, de algum bicho, ou de estar em algum lugar, ou com muita gente, enfim. Transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, isso é o que a gente tem mais visto, né? Ansiedade de transtorno de estresse pós-traumático, seja por conta da pandemia, né? Então, a questão do isolamento, a questão da doença, a questão das perdas, né? A questão, no caso de Petrópolis, a questão do desastre, né? E aí, qualquer chuvinha, o tempo fechou, então as pessoas já começam a ter esses sintomas da ansiedade, né, por conta de tudo que vivenciaram. Transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né, seja por questão de arrumação, seja por questão de limpeza, enfim. E aí, como controlar a ansiedade, né? Como trazer aquele nosso equilíbrio para a balança? Então, mais uma vez, a prática de atividade física, ela entra, né? Então, quando a gente eu falei que quando a gente faz atividade física, há liberação de hormônios que dão a sensação de prazer e a liberação de químicas, né? Então, a serotonina é uma delas, né? E a serotonina é uma química responsável pelo humor, pela regulação do sono, pela regulação do apetite, pela regulação do ritmo cardíaco, pela temperatura corporal e pela sensibilidade. Então, quando você tem essa prática da atividade física, todos esses elementos, eles são organizados, né? Eles são controlados. Por isso é importante. E aí, se você tem ali um fator que está trazendo estresse, que está te dando sintomas da ansiedade, e você tem a prática de atividade física que vai regular o seu humor, regular o seu sono, regular o seu apetite, né? Então, a sua sensibilidade, então você já está ali conseguindo ali o equilíbrio da balança, tá? Reduza o estresse diário. Então, mais uma vez, entra aí yoga, meditação, alguma atividade que traz esvaziamento, seja uma leitura, seja um passeio no parque, uma pedalada, enfim. Aprenda a controlar a respiração. Então, mais uma vez, né, normalmente a gente não respira, né, de forma adequada, né, a gente respira para se manter vivo, né, mas parar, pausar ao longo do dia, né, fazer esse trabalho de respiração, como eu já falei. Então, mais uma vez, inspira, segura 3 segundos, solta, promovendo o esvaziamento total. E aí, mais uma vez, isso dura 7 vezes ao longo do dia, então é importante. Evitar pensamentos negativos, né? Eu costumo dizer, lá atrás tinha o personagem do Zé Colmeia, né? Que ele sempre falava, ó vida, ó céus, então ele estava sempre reclamando. Então, essa máxima que a gente tem de que pensamentos negativos atraem coisas negativas, de fato, isso é uma verdade, né? Não que sejam as coisas negativas, mas que venha um resultado, às vezes, positivo, mas que você não consegue comemorar porque você coloca tanto peso, tanto ponto negativo naquela situação, né? Que não tem nenhuma comemoração ali se algo acontece, né, de bom. Então, é importante você sempre ver o lado bom, é aquela coisa do copo meio cheio e meio vazio, né? Então, é importante você ver sempre o lado bom das coisas. Mesmo que as coisas deram errado, em algum momento você fez alguma coisa certa ali que deu certo, né? E se deu errado, vamos lá, vamos trabalhar essa frustração e entender que a gente pode fazer de outra forma e aí pode ter resultados diferentes. Cuide da alimentação, e aí, mais uma vez, né? Então, invista em alimentos naturais e saudáveis, ricos em vitaminas, minerais e aminoácidos, frutas cítricas, verdura de folha escura, banana, que é rica em triptofano, e aí o triptofano favorece lá a produção de serotonina, a mesma lá que é da atividade física.
O chocolate, que é rico em flavonoides, que também favorece a produção de serotonina, mas aí eu estou falando de um chocolate de qualidade, não é um chocolate ao leite, né? É um chocolate com maior percentual de cacau e menos percentual de açúcar, né? Então, 70% é um chocolate ideal quando a gente está falando de serotonina, de qualidade, de saúde. Também não é uma barra, né? É um pedacinho. Consumo de cereais integrais, então quinoa, aveia, oleaginosa, né? Então é importante ver que assim, a alimentação, quando a gente fala de uma alimentação, quando a gente fala de atividade física, a gente não está falando só de saúde física, a gente fala também de saúde mental. E aí, como controlar a ansiedade? Mais uma vez, durma bem, né? Então, cuide bem do seu momento antes de dormir. Então, fazer aquela rotina de sono, né? Entender qual o seu horário de dormir, tendo em vista o horário que você precisa acordar e a quantidade de sono ideal para você, né? Diminuir a luz, tomar um banhozinho, comer comida leve, né? Ter a sua rotina. Seja mais organizado, então organizado com relação ao seu dia de trabalho, né? Para não levar trabalho para casa. Esteja mais próximo de quem você ama, dedique mais tempo cuidando de si mesmo, fortaleça o autoconhecimento. Não dá para falar de saúde mental se você não se conhece. E se você não se conhece, você precisa parar, pausar e começar a se questionar, né? Se o seu sono está de qualidade, se você tem dedicado um tempo para você, se você tem feito coisas que te fazem bem, o que mais tem te estressado, como você faz para poder equilibrar a sua balança. Então, isso é importante. E aí, quando a gente está ali num estresse muito agudo, né, naqueles fatores estressores, passou pelo processo de ansiedade e aí entra na depressão. Todas as pessoas passam por períodos nos quais se sentem tristes, sozinhos e infelizes. Tudo faz parte da vida, mas quando tais sentimentos perduram por semanas ou meses, impedindo a volta a uma perspectiva saudável diante da vida, podem ser um sinal de depressão. A depressão não é apenas um desequilíbrio no cérebro, mas uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Portanto, ela não pode ser curada apenas com medicamentos. Então, são duas coisas aqui. Normalmente, o deprimido ele não vai ao médico sozinho. Então, a empatia é fundamental. A pessoa que está vendo a pessoa deprimida precisa ajudar, seja levando a pessoa para o médico, seja você indo ao médico entendendo, né, se a relação for mais próxima, para saber entender do profissional de saúde como você pode ajudar aquela pessoa, seja escutando, seja estando próximo, né? Então, essa empatia, esse olhar para o outro, ele é importante. E se você conhece alguém que está passando por esse momento de depressão e só está tomando a medicação, esse não é o melhor caminho. Porque a depressão, ela não é só um desequilíbrio químico cerebral, né? Tem ali, sim, um desequilíbrio químico, né? Que aí é cuidado com medicação, que é cuidado com o psiquiatra, mas muitas das vezes é importante entender muitas das vezes não, todas as vezes é importante entender o que levou essa pessoa à depressão. E aí, uma vez entendido isso, como que ele pode fazer para que, ou mudando ali a sua rotina, mudando alguma coisa que te promoveu ali, ou enfrentando aquela situação. E aí, por isso, o apoio psicológico, a terapia é super importante. Então, o deprimido ele só vai estar bem cuidado se ele tiver tanto o suporte do médico psiquiatra, tanto o suporte da terapia com a psicóloga. E aí, a gente divide os sintomas de depressão em 4 elementos: os comportamentais, os sentimentais, os de pensamentos e os físicos. Os comportamentais, eles aparecem quando a pessoa não sai mais de casa, ela possui maior dificuldade em realizar as coisas no trabalho, afastamento da família e dos amigos, contato com álcool e outros sedativos, né? Então passa a beber mais, e aí ou passa a beber, ou começa a usar um monte de remédio, né? Principalmente remédios para dormir. As atividades que antes eram prazerosas deixam de ser, chora sem motivo aparente e tem dificuldade para se concentrar. Os sintomas de sentimento. Tá sempre com aquela sensação de sobrecarga, né? Tá sempre sobrecarregado, culpado, então tá sempre com aquela sensação de tudo é culpa minha, né? Facilmente irritável. Então, uma simples conversa, já a resposta é sempre muito mais ríspida, né? Frustrado, falta de confiança, infeliz, indeciso, desapontado e triste.
E os de pensamentos, né? Que são que aparecem assim e normalmente traz um esvaziamento do outro, né? Então a pessoa fala e a gente não dá muito peso, não dá muita importância, fala, deixa para lá, né? Quando na verdade ali pode ser um sinal de que algo não tá legal e que precisa ser feito, né? Então, eu sou um fracasso, é minha culpa, nada de bom acontece comigo, eu sou um inútil, a vida não vale a pena para viver, as pessoas ficarão melhor sem mim. Então, principalmente quando se escuta as pessoas ficarão melhor sem mim, então é hora de fazer alguma coisa, né? Porque pode ser uma frase só de um sentimento, mas pode ser uma frase de uma ação, né? Que aí é a questão do suicídio. E aí, os físicos, cansaço na maior parte do tempo, episódios de doença e desânimo cada vez maior, então vem aí a somatização, né? Então começam a ter dores físicas mesmo, mas que tem a ver com uma questão emocional, né? Com uma questão da mente. Dores de cabeça e musculares, problemas de intestino, problemas de sono, perda ou alteração do apetite, perda ou ganho de peso, né? Então, normalmente, as pessoas só vão olhar mesmo e dar peso para aquela pessoa quando ou ela engorda demais ou ela emagrece muito, né? Ou então tá com aquele semblante sempre de cansado. Então, é o físico, né, que mais chama a atenção do outro, né? Mas é importante a gente entender que os comportamentais, eles estão ali, os pensamentos estão ali. Então, esse olhar para o outro, ele é super importante. E aí, a depressão tem cura e tem tratamento, tá? Então, se você está nessa situação, peça ajuda, procure um profissional de saúde para te ajudar, né? Seja um médico de família, seja um médico psiquiatra, seja uma psicóloga, mas procure ajuda, né? E o tratamento, como eu falei, ele não é só tratamento químico, não é só com a medicação, né? A psicoterapia ela é super importante para entender o porquê você entrou na depressão, né? E aí, uma vez descoberto isso, saber lidar com as situações. Então, peça ajuda e apoio aos amigos e familiares, faça mudanças saudáveis no seu estilo de vida. Então, evite ficar sozinho, evite o uso de álcool e drogas, evite fazer coisas que te fazem sentir pior. Então, quando você está ali naquela sensação, na depressão, né, na sensação de tristeza, não é a hora de se desafiar, né? E busca ajuda profissional. Então, psicoterapia, tratamento em clínicas especializadas com equipe multidisciplinar e terapia medicamentosa. Tá? Aqui a gente tem o Amil Ligue Saúde, né? Se você está nessa situação, se você está se sentindo, se encaixou em um desses quadros, se conhece alguém, então a gente tem o 0800 073 2121. Então é uma equipe que é 24 horas por dia, né? Acessível. Então você liga, fala sobre suas questões, e aí vai ter um direcionamento, seja um atendimento clínico ali por telefone que é possível, ou seja um direcionamento, tá? Então é importante a gente ter esse número. E aí não só uma questão de saúde mental, tá? Isso vale para qualquer questão de saúde. A gente tem um programa de saúde mental da Amil, né? Então, ao sentir que você pode estar passando por questões de saúde mental, melhor é agendar uma consulta com uma equipe médica de Amil. Então, eles atuam principalmente no Amil Espaço Saúde. Aqui, o de Petrópolis mais próximo é o de Caxias, então a gente tem uma unidade em Caxias, né? Com esses profissionais haverá uma avaliação e um possível encaminhamento a uma equipe de referência, então atendimento com psiquiatra, psicólogo e assistente social, tá? A gente tem a telemedicina, né, de urgência ou a agendada. Então, a porta de entrada, se for agendada, você vai agendar por uma consulta médica, e aí o médico entendendo que precisa, sim, de um suporte de saúde mental, você é encaminhado, recebe um encaminhamento, enfim, faz uma consulta remota, como se fosse uma consulta presencial, tá? E se for de urgência, você vai aguardar no lobbyzinho, e aí passa por uma triagem com um enfermeiro, e aí depois você é atendido pelo médico, como se fosse uma porta de entrada de emergência, tá? Então, é importante também isso, pelo aplicativo da AMIL vocês têm acesso. Então, a gente, dentro do Amil Espaço Saúde, a gente tem o Amil Saúde Mental 360, então a equipe, né, entendendo, a gente tem um médico clínico geral, que vai cuidar de todas as suas questões clínicas,
tem o psiquiatra, que vai ali cuidar com o tratamento farmacológico, tem a psicóloga com a psicoterapia, e havendo a necessidade também, entendendo que tem uma questão social ali, entra também de suporte assistente social. A gente também tem um questionáriozinho para você identificar como está a sua saúde mental, né? É só você entrar no amilcuidadocerto.com.br e aí faz um questionáriozinho que tem uma escala da saúde mental e aí no final você tem um retorno se você precisa agendar um médico, enfim. Então é bem bacana também se vocês para vocês fazerem. É isso. Então eu vou agora abrir espaço para perguntas, para dúvidas, fiquem à vontade. Obrigada, Dani. Excelente. De nada. Temos perguntas, pessoal? Alguém quer levantar a mãozinha aqui para falar? Abre o microfone, ou então pode escrever aqui no chat também, que eu leio. Temos aí 10 minutinhos para poder fazer as perguntas. As pessoas reagindo aqui, batendo palminha, coração. Acho que foi muito bom, Dani. Acho que você foi bem, assim, clara nas dicas, né? Teve toda uma lógica ali do que a gente pode fazer no dia a dia. Eu acho que a mensagem principal é o autoconhecimento, né? A gente precisa se conhecer para entender a nossa mente, entender o nosso corpo e como a gente pode combater possíveis sintomas de estresse que a gente tem no dia a dia, né? Adequar a nossa rotina para ter uma vida melhor, mais tranquila, mais equilibrada, né? É isso. Foi excelente. Eu acho que o que eu gosto muito de frisar e assim deixar primeiro precisa pausar, né? A gente tem uma vida que nos impede de pausar. Então, se a gente entra nesse modo automático, a gente não pausa. Então, a gente precisa pausar, parar, né? Nem que seja meia hora, a gente passa meia hora às vezes mexendo no celular. Então, nem que seja meia hora, pausar, né, para entender em que momento da vida você está, o quanto você tem se dedicado para você mesmo, o que você tem feito para você mesmo, né? O que tem te desestruturado emocionalmente, né? E aí, uma vez feito esse questionamento, o que você pode fazer para mudar esse cenário? Né? Então, eu acho que isso é um exercício que a gente precisa fazer, porque o que a gente hoje está vivendo nesse modo automático e isso está trazendo prejuízo para a nossa saúde mental. Então, a forma que a gente está vivendo não está legal. Então, a gente precisa parar para refletir. Exato. Pessoal, ninguém quer fazer pergunta, comentário? Não? Acho que não, Dani. Acho que foi excelente, foi super clara, não ficou nenhuma dúvida. Obrigada. Te agradeço mais uma vez, tá? A disponibilidade está aqui com a gente. Isso é uma pergunta. Chegou uma Desculpa, pergunta? chegou. Ah, chegou da Elisete aqui, é verdade. Além de dormir de 8 a 9 horas direto e você continuar com sono durante o dia, isso significa que a nossa saúde não está legal? Então, esse 8, 9 horas, né? Como eu falei, o sono ele precisa ter continuidade, duração e profundidade, né? Então, 8, 9 horas é um horário bom, né, de sono. Mas esse sono, se você no dia seguinte você não tá bem disposto, você ainda é porque esse sono não tá de qualidade. Então, você precisa identificar se essas 8 horas de sono, elas têm sido com profundidade, ou você tem acordado várias vezes, né? Ou você tem levado problemas para a cama e aí isso tem refletido na sua rotina de sono. Então, identificar primeiro, você precisa analisar como está sendo a sua rotina de sono, né? Se ainda assim isso persiste, né? Se a sua rotina de sono é perfeita e ainda assim no dia seguinte você está sempre com sono, tá cansado, sempre com mais estressante, o dia mais estressante, né? Que está mobilizando ali o seu emocional, então é hora de você procurar ajuda sim. Tá no mute, tá no mute. Perdão. A Gisele, obrigada. A Gisele comentou aqui, né, que a apresentação foi esclarecedora em todos os pontos. Então, acho que é por isso que o pessoal está aí sem Legal, dúvida. que bom. Já te agradeceu aqui. Então é isso, Dani. Obrigada mais uma vez, tá? Pela palestra, pela apresentação, tá? Se puder Obrigada. compartilhar com a gente depois esse material para eu poder disponibilizar para todo mundo. Eu Não não pode? posso, a minha não Que permite. pena, mas não tem problema. Mas Acho que o pessoal já conseguiu anotar aí os pontos principais, né? Que pode já colocar em prática na rotina, no dia a dia.
E foi super válido, assim, muito, muito obrigada, tá bom? Obrigada a vocês, boa tarde. E eu espero que não fique só na informação, que isso vocês façam, tornem ação, né? Então, que pratiquem, isso é Perfeito. importante. Tchau, boa tarde para Pessoal, todos. obrigada quem participou, viu? Bom final de dia para todo mundo. Tchau, tchau, obrigada.